escolhi esse hotel, foi o mais barato, o mais conveniente. Eu não cozinho há tempos, desde o incidente. E ainda assim, mesmo agora, a mala pesa. Não pela faca, aquela é leve, perfeitamente equilibrada, mas pela memória do que já fui, do que deixei na bancada. A recepção estava vazia quando entrei, exceto por ele. Devia ter uns 40 e poucos anos, careca, com uma barba ruiva desbotada, a parada rente demais. O uniforme parecia novo, mas havia sempre algo desalinhado. O colarinho, a gravata, o olhar, os olhos pequenos, azul claros, intensos, frios como carne embalada a vácuo. Mas foi o sorriso que me paralisou. Não era simpático, era íntimo, como se ele me conhecesse, como se soubesse o cheiro das minhas mãos antes mesmo de eu cruzar a porta. Quarto 207. A chave pousou na minha mão como uma decisão tomada por mim, mas não por mim. Enquanto ele falava, percebi a música. Vinha do rádio antigo no balcão, baixinha. Não consegui distinguir qual era, mas conhecia aquela melodia, não de um disco, de um sonho ou de algo anterior ao sonho. E por um momento senti fome. Quarto 207. A fechadura girou com um clique suave, quase cúmplice. A porta rangeu ao abrir, como se o próprio quarto estivesse acordando. O carpete era velho, mas limpo. O papel de parede amarelado parecia absorver o som dos passos, como carne absorve o sal. Coloquei a mala sobre a cama, não a abri, não ainda. Caminhei até a janela. A vista dava para um beco estreito, muros altos, lixo acumulado, nenhum movimento. Sentei na poltrona e só então percebi o silêncio. Não o silêncio da falta de som, mas o tipo de silêncio que diz: agora você pode ouvir a si mesmo. E eu estava com fome, não daquela que se resolve com carne assada ou pão amanhecido. Era uma fome mais funda, uma urgência morna, quase confortável, como se uma parte minha, esquecida, agora tivesse lembrado do que precisava. Eu respirei fundo, a poltrona estalou sob meu peso. Pensei na faca, no aço liso sem marcas. O estômago roncou, mas era só isso mesmo? Não lembro de sentir fome assim há anos. O telefone tocou exatamente às 21 horas, um som antigo, como se saído de outra época. Levantei devagar, como se já soubesse o que viria. Alô? A voz do recepcionista era igual ao sorriso dele. Precisa demais, íntima demais, disse meu nome, com naturalidade demais. O senhor cozinha? Nosso cozinheiro pediu demissão há pouco, uma emergência familiar. O senhor parece do tipo certo? Não ri. A estadia não será cobrada. Pagaremos os dias trabalhados, com tudo incluso. Eu disse que sim, não sei porquê, talvez soubesse. O corredor estava mais escuro do que deveria. As luzes pareciam atrasadas. Sempre acendiam meio segundo depois da minha passagem. O elevador não funcionava. Tive que descer pelas escadas de serviço. Cada degrau rangia com um som úmido, grave, como se algo lá embaixo soubesse que eu vinha. A porta da cozinha estava destrancada, nenhum cadeado, nenhuma tranca. Abri, o cheiro veio primeiro. Ferro, gordura, sangue seco. A luz fluorescente piscava, mas a lâmina sobre o balcão parecia brilhar por conta própria. As facas estavam organizadas, como se esperassem. A geladeira estava abastecida, carne fresca, cortes limpos, mas sem rótulos. Respirei fundo e pela primeira vez em anos senti prazer ao afiar uma lâmina. O som da pedra contra o aço, um som limpo, quase sagrado. Cozinhei algo simples, um ensopado, batatas, alho poró, cenoura, um pouco de vinho branco ressecado encontrado na prateleira superior. A carne estava embalada em um saco selado a vácuo, sem etiqueta, sem origem, mas macia, de um vermelho escuro, quase negro. Quando cortei, senti familiaridade. Não o tipo racional, era algo mais profundo, como se meus dedos lembrassem antes que meu cérebro tentasse entender. O cheiro ao refogar me trouxe memórias, não cenas, sensações, umidade, respiração curta, calor. Servi em 3 porções. O recepcionista passou para buscar. Para os hóspedes do andar 4, ele disse: 3 pratos, um para alguém que tossia, um para alguém que chorava, um que talvez fosse para mim. Fiquei com o terceiro, comi devagar, e quando a carne derreteu na minha língua, algo em mim,
abriu como uma porta entreaberta, como se dissesse: você voltou. Acordei antes do sol, a cozinha me chamava, ou talvez fosse só o hábito antigo que ainda latejava no corpo. Cortei frutas, fiz ovos mexidos, cremosos, e deixei o café coar lentamente, como deve ser. Quando o salão abriu, o silêncio foi invadido por sussurros, cadeiras arrastadas, respirações ansiosas, mais hóspedes do que eu lembrava. Rostos opacos, indistintos, todos pareciam iguais, todos menos ela. Sentou-se na mesa próxima à janela, sozinha. Um vestido claro, quase translúcido na luz da manhã, os ombros descobertos, a pele alva, firme, cabelos escuros, úmidos, como se recém-saída de um banho, e havia algo no jeito que ela segurava o talher, a delicadeza da mão, a firmeza do punho, a forma como cortava a torrada. Precisa, instintiva, como quem já segurou uma lâmina. Me perguntei que gosto teria, a pele, a carne, a voz. Talvez ela cantasse, talvez gritasse, sorri, mas só por dentro. Eu já havia limpado tudo, as panelas, o chão, os pensamentos. Já caminhava em direção ao elevador, quando ele apareceu na porta da cozinha, como se soubesse que eu ainda estava ali. Quarto 412 pediu algo leve, antes de dormir, disse o recepcionista. O sorriso dele ainda me inquietava. Não havia cordialidade ali, havia intimidade. O nome? Perguntei. Selena. O som do nome me fez parar. Não sei se era esse o nome dela, mas soube que era ela. Havia algo nos olhos dela naquela manhã, algo que permaneceu. Voltei para a cozinha, o ambiente já estava escuro, com cheiro de alumínio e manteiga seca. Peguei ovos, um pão ainda fresco, cogumelos, manteiga, sal, algo simples, algo delicado. Enquanto os cogumelos murchavam na frigideira quente, tirei do bolso o pequeno envelope que sempre carrego, um papel encerado, dobrado com cuidado. Ninguém nunca me perguntou o que havia dentro, nem eu saberia responder com precisão. Não era uma receita, era uma memória, um gesto antigo, repetido. Polvilhei sobre os cogumelos. O aroma mudou, terroso, doce, metálico. O cheiro de algo esquecido. Meu turno já tinha acabado. Eu poderia ter dito não, mas preparei a bandeja com cuidado, como quem embala um corpo, e levei eu mesmo. Subi as escadas, o elevador ainda desligado. Quarto 412. O número parecia latejar nas paredes. Quando parei diante da porta, a comida ainda estava quente, e minhas mãos, frias, não sabia o que queria mais, que ela abrisse, ou que nunca mais estivesse lá. A porta se abriu antes que eu batesse. Era ela. Os olhos, os mesmos da manhã, opacos, sem susto, sem sorriso. Pegou a bandeja com indiferença, como quem recebe um favor pequeno. Obrigada, e fechou. Só isso. Fiquei ali, parado, o som da trava elétrica engatando. O corredor vazio, abafado, o cheiro do prato ainda no ar. Desci devagar. Meu quarto parecia mais frio. Sentei-me na beira da cama, tirando os sapatos lentamente, como se cada cadarço fosse uma sentença. Fechei os olhos e imaginei, não o prato sendo comido, mas eu entrando naquele quarto. A madeira cedendo sob meus pés. O som da porta se fechando atrás de mim. O modo como ela me olharia. Agora, surpresa. O modo como ela gritaria. Ou não. Imaginei um lençol manchado, as unhas cravadas no braço da poltrona, o corpo tremendo, ou quieto, por fim, o silêncio. Adormeci assim, com o gosto do tempero ainda na garganta, e o nome dela nos meus dentes, como um fiapo de carne. A luz fluorescente tremia, o chão colava sob meus sapatos, sangue na parede, no teto, nos armários, como se algo tivesse explodido ali dentro, algo vivo. O cheiro não era ruim, não ainda, apenas metálico, denso. As carnes estavam empilhadas em sacos a vácuo, etiquetadas, numeradas, precisas. Eu sabia que tinha feito aquilo. Sabia pelo nó apertado nos meus ombros, pelos dedos inchados, pela faca limpa sobre a pia, ainda úmida, mas não lembrava de ter acordado, não lembrava de ter dormido. O relógio marcava 6 horas e 14 minutos. Eu sabia que tinha feito aquilo. Fiquei olhando para ele
como se esperasse algo acontecer. A lâmpada tremia de novo, um zumbido grave no fundo do ouvido. Porque o sangue estava nas paredes, eu não costumava fazer sujeira. A porta da cozinha abriu. Ele entrou, o recepcionista. Aquele sorriso íntimo, quase cúmplice. Bom dia, chefe. Olhou ao redor. O sangue não o incomodava. Melhor limpar isso logo. Os hóspedes descem para o café em meia hora. Eu assenti, sem responder. Ele ficou mais um segundo ali, como se quisesse dizer algo, ou esperar que eu dissesse. Mas saiu. O som da porta batendo soou como um trovão. Fiquei ali mais um tempo, observando as carnes, pensando que havia amor naquele corte, uma ternura silenciosa entre os nervos. Comecei a limpar. A limpeza terminou antes das 7. Os hóspedes desciam devagar, em silêncio. A maioria nem olhava para mim. Alguns sorriam. Um aceno de cabeça, talvez um agradecimento. Preparei ovos, café, frutas, algumas torradas. O trivial. Ninguém reclamou. Não vi a mulher, Selena, ou o nome que o recepcionista disse, mas também não procurei. Não sei porquê, mas isso não me incomodava mais. Era como se ela tivesse cumprido um papel que nem eu compreendia, como se sua ausência fosse parte do ciclo natural da manhã, parte do silêncio da cozinha. Enquanto enxugava as bancadas, notei que o tempero ainda estava ali, no bolso do avental, pequeno, sutilmente perfumado. Era estranho. O pedido veio direto da recepção, perto das 10. Gustavo, quarto 309... disse que gostaria de algo com carne. A voz do recepcionista tinha algo de curioso. Não era urgência, era quase divertimento, como se soubesse que eu ia gostar. E eu gostei. O pedido me animou. Abri a câmara fria com a leveza de quem abre uma carta de amor. Escolhi um corte sem nome. Não saber de onde vem é o que permite tratá-la com o respeito que merece. A faca deslizou como uma lembrança. Cortei contra as fibras. Salguei com os dedos nus. A frigideira recebeu o peso da carne como um altar. Cada estalo da gordura era um sussurro, uma cerimônia íntima. Não me apressei, não fiz para alimentar, fiz para oferecer. A carne não era só alimento, era convite, era pergunta. Quando bati na porta do 309, fui eu quem estava nervoso. Gustavo abriu com um sorriso morno, educado, devia ter uns 30, talvez menos, alto, olhos escuros, um rosto bem cortado, bonito, mas não como homem, bonito como um prato bem montado, uma beleza pensada, um equilíbrio estranho entre simetria e artifício. Ele disse, obrigado, e pegou o prato, mas meus olhos não estavam na boca dele, estavam no pescoço, a curva da clavícula, a pele tensionada sob a luz amarela do corredor. Era gourmet, e por um instante desejei, não o toque, mas o gosto da carne por trás daquela pele. Fechei os olhos, respirei fundo e voltei para a cozinha. Acordei com um cheiro, não de sangue, não exatamente. Era um cheiro metálico, morno, recente, como carne crua tocando superfície quente. Olhei para o teto, não lembrava de ter voltado para o quarto, não lembrava de ter saído dele, mas os pés estavam sujos, de algo seco. Levantei e fui até a pia. Lavei as mãos. O ralo tossiu, um som baixo, como ossos no fundo de um tambor. Quando me dei conta, já estava no corredor. As luzes estavam apagadas, exceto pela cozinha. A porta estava entreaberta. Entrei. No chão, marcas, rastros, não de sapatos, mas de algo arrastado, sangue fresco nas juntas dos azulejos. A pia transbordava de trapos escuros, as tábuas de corte empilhadas como lápides, e na mesa central as carnes, todas embaladas, etiquetadas, cortes limpos, precisos. Não reconheci nenhum, mas senti que os conhecia. As mãos doíam, como se tivessem segurado o peso demais, como se tivessem feito algo repetidas vezes. Ao lado da faca, um pedaço de pano, um lenço, com a letra G bordada num canto. Senti um arrepio subir da espinha ao couro cabeludo, mas não de medo, era saudade. Atrás de mim, ouvi o estalo da porta, o recepcionista. É melhor limpar isso logo, o café da manhã começa em poucas horas. Ele sorriu, não era simpatia, era cumplicidade. A carne ainda fumegava no prato, suculenta, bem apresentada. O tempero especial libertava aquele perfume doce, salgado, quase humano. Sentei diante dela, com cuidado,
Como num ritual, a luz da cozinha tocava o esmalte da cerâmica, o brilho do sangue reduzido, o fio da faca que repousava ao lado. Ficou bom, talvez meu melhor corte. Gustavo, murmurei. Sabia que era esse o nome, mesmo que agora não fizesse diferença. Ele era bonito, ainda é. Há uma delicadeza nos músculos do pescoço, na estrutura do peito, na espessura das costelas, bonito de um jeito gourmet. Lembro do momento em que o vi pela primeira vez. O contraste entre o desejo e a fome. Agora tudo faz sentido. Agora ele está onde deveria estar, no prato. Passei os dedos pela borda da porcelana. A Selena foi suave, delicada, mas você tem potência. Uma carne de sabor maduro, acentuado. Você, Gustavo, é uma refeição completa. Sorri, não aquele sorriso largo de quem sente orgulho. Foi um sorriso discreto, sereno. O sorriso de quem, enfim, pertence. Acho que encontrei meu lugar. O hotel não me julgou. A cozinha me aceitou. E a fome, enfim, está em casa. Levantei devagar, limpei as mãos no avental. Atrás de mim, o aço das facas brilhava em silêncio. No corredor, senti o hotel respirar, cheio, vivo e sempre com espaço para mais um.